Equilíbrio químico, aula de hoje, professor Fábio. A gente vai começar basicamente falando o que é uma situação de equilíbrio. Ocorre uma proporção entre as quantidades de reagente e de produto e essa reação química se mantém ao longo do tempo, né? Então, uma reação química entre A mais B, por assim dizendo, vai formar C mais D. Ok? Veja que é uma reação direta, né? Uma reação para que ocorra a situação de equilíbrio é necessário que tanto o produto quanto o reagente eles estejam na mesma velocidade, e essa situação de equilíbrio só ocorre por uma reação do tipo reversível, né? Então, para a gente ter ideia do que está acontecendo, seria basicamente isso, né? Com o passar do tempo. E aqui o símbolo nosso de concentração. Com o passar do tempo, a reação entre A, concentração de A, e a concentração de B. Então, um vai sendo consumido, vai sendo misturado, e com o passar do tempo vai ficando constante. Teoricamente, toda reação ocorre nos dois sentidos, tanto para o produto quanto para o reagente, que nem eu falei anteriormente. E um passo importante é que essas reações elas devem ser chamadas de reversíveis, né? Quando a reação não ocorre nos dois sentidos, elas são chamadas de irreversíveis, que é tipo a reação de combustão. Uma reação do tipo reversível, ela se restringe praticamente ao conceito de equilíbrio. Por quê? Nessa escala, você tem uma reação direta, que ela está aqui, que vai reação direta, e aqui você tem uma reação inversa. Então, um exemplo aqui da reação. Quando a reação está deslocando no sentido direito, ela está indo para o sentido direito. Quando ela está vindo para o sentido esquerdo, essa é uma reação que se chama reação que ocorre no sentido da esquerda para a sua direita, da esquerda para a direita. Então, da esquerda para a direita, você tem uma reação direta. Da direita para a esquerda, uma reação do tipo inverso. Então, é o seguinte, aqui nessa reação direta e nessa reação inversa, você tem a denominada, que a gente viu no método anterior, uma velocidade da reação. Ok? Que depende apenas de quem? Da concentração do nosso N2O4. Ok? Como que vai se dar então a velocidade para a formação do produto? A velocidade para a formação do produto também vai depender de uma constante e da concentração do NO2, porque ela está no sentido inverso. Como ela está no sentido inverso, esse sinalzinho aqui do K ele é negativo, né? Deixa eu só apagar. Só para mensurar que você está no sentido inverso. Ok? Então aqui você tem duas equações de velocidade para isso. Então, quando as velocidades ocorrem no mesmo valor, você tem uma relação de equilíbrio, porque tanto a velocidade para a direita ou para a esquerda está no mesmo patamar. Um exemplo disso é quem? A reação reversível de hidrogênio, utilizada no processo Haber para a fabricação da amônia, tá? O processo Haber é um processo que foi desenvolvido na Segunda Guerra Mundial, né? Lembrando, pessoal, que a seta dupla ela é uma característica que a reação ocorre nos dois sentidos e indica principalmente a fase gasosa. É isso que representa basicamente a questão do equilíbrio, tá? Então vamos considerar aqui, o que é uma questão de equilíbrio?
Essa é uma reação aqui que a gente aprendeu lá no primeiro ano, que é uma reação de síntese, né? Está se decompondo aqui. Então, o N2O4, a temperatura ambiente, ele vai sofrendo decomposição para o dióxido de nitrogênio. Então, o tetraóxido de nitrogênio, ele sofre decomposição para o dióxido de nitrogênio. Em um determinado momento, a cor para de se alterar e temos uma mistura entre ambos. Então, o equilíbrio são quando todas as espécies estão em concentrações. Por isso, pode ser representado da seguinte forma, como eu falei inicialmente: A mais B formando C mais D. A velocidade, tanto direta quanto inversa, são as mesmas. Por isso, a gente tem um patamar constante. A velocidade, tanto direta quanto a velocidade inversa, são as mesmas ao longo do tempo. A concentração, ela varia também em função do tempo. O que acontece? Você partiu de C e D, observe que a nossa reação é aqui, ó. A mais B, setinhas duplas, C mais D, ok? Então, nós aqui temos os nossos produtos. E aqui os nossos reagentes, ok? Com o passar do tempo, a concentração aqui está diminuindo com o passar do tempo para A e B. Então, A e B está reagindo. Com o passar do tempo, o C e D ele sai do zero. C e D ele começa a ir do zero e vai formando C e D. Até aqui, então, está formando o produto. Vejam só. Isso é o que considera entre um estágio de equilíbrio, ou quando as concentrações de A e B se mantêm constantes e C e D se mantêm constantes. Esse ponto aqui é o grau de equilíbrio, onde ele se torna constante. Deve salientar o seguinte, que atingir o equilíbrio ele não para. Então, a reação ela continua tanto para o lado inverso quanto para o lado direto. Ou seja, isso é chamado de equilíbrio dinâmico. O que é esse equilíbrio dinâmico? É como se fosse o equilíbrio de um carro, exemplo, um carro na pista. Então, se o carro para, ele está em movimento, então ele está em equilíbrio com o asfalto ali, ó, equilíbrio dinâmico. Essa reação está sempre acontecendo. Ela forma produto, produto volta a ser reagente. Então, nessa questão de equilíbrio, temos as nossas duas reações, tá? E tanto quando acerta a velocidade da reação de A e de B, que no caso eu posso chamar isso aqui de A, certo? E isso aqui de B, que é a reação inversa, B indo para A. Então temos que VA, a velocidade de B, isso daqui era para a condição de equilíbrio, temos que ter a velocidade, são idênticas. À medida que a reação progride, A e B ele diminui para uma constante e C e D são constantes quando o equilíbrio é alcançado. Então, ó, vejam aqui no nosso gráfico, A e B ele está mudando e quando o equilíbrio é alcançado, isso daqui são as concentração. Agora é o seguinte, a constante ela diminui, né, do A e aumenta de zero para uma constante, porque está sendo formado. Quando o A diminui, é porque ele está sendo retirado o A para ser formado o C e D. E o nosso B, ele diminui para uma constante porque está reagindo, está sendo consumido.
na nossa reaçãozinha. Agora é o seguinte, vamos lá. Equilíbrio homogêneo e equilíbrio heterogêneo. Tá? O equilíbrio homogêneo, ele ocorre em uma única fase. Única fase. O que é essa fase que você está ocorrendo? Primeiramente é na fase representada pelo G, que é gasosa, tá? Esse estado físico. Então está no mesmo estado físico do estado físico gasoso. Por isso ele é chamado de homogêneo, tá? Numa fase heterogênea você tem duas fases, o sólido e o gasoso. Ok. Considerando aqui, voltamos aqui um pouco. Note que o subscrito representa o estado sólido. Só lembrar que nos equilíbrios heterogêneos você só considera o equilíbrio químico que ocorre entre a fase gasosa, que a gente vai ver daqui a pouco na expressão. Qual a variável do eixo da coordenada que representa, considerando o sistema, atinge o equilíbrio a partir de um determinado tempo? Como a gente viu anteriormente, é a nossa concentração, né? A concentração, elas não se igualam, né? E aqui, a partir do momento, você tem aqui um ponto de equilíbrio e aqui é o nosso símbolo de concentração, né? Vou escrever que é melhor. Concentração. Então, o momento em que a reação entra em equilíbrio, ela está situada basicamente quando as concentrações tanto de A e B foram constantes. Escreva uma equação genérica que possa representar os gráficos. A mais B, né? Eu vou escrever aqui, gente. A mais B, representando as duas setas, C mais D, seta dupla, né? E aqui é a nossa concentração, tá? Quando a reação química é exotérmica e atinge o equilíbrio, são válidas todas as alternativas acima? A velocidade de reação no sentido direto e inverso, ela se iguala? Sim, ela se iguala, né? Lembram que quando é o equilíbrio, quando você chega na condição de equilíbrio, você tem isso, né? A gente vai falar das constantes de equilíbrio. E o principal que você tem que ter em mente é o seguinte: é conhecer na reação química quem é produto e quem é reagente. Exemplo. A mais B formando o C mais D. Ok. A e B são produtos, C e D são reagentes. Então, a expressão que está entre colchetes significa a expressão em termos de concentração. Lembre-se bem, concentração do reagente é expressa em mol por litro e são representadas por Kc. Vamos lá. Considerando que a reação seja reversível, que é o primeiro passo para que a reação tenha um determinado equilíbrio químico, então A e B, onde as A e B minúsculos são os coeficientes estequiométricos, números, e C e D representa as concentrações. A velocidade em termos de A e B, para primeiro da equação, é escrita por 1, nesse sentido. A velocidade no sentido 2, que só depende dos reagentes, é escrita nesse sentido. Então, se você deixa igual as duas equações, você tem que a razão entre K1 e K2, porque C e D, que você tem desse lado, passou para o outro lado, e ficou K1 sobre K2, e o A e o B passou para esse lado de cá, A e B, e K2 foi para o outro lado, na razão.
Então, você tem que K1 e K2 é equivalente a Kc. Então, temos a expressão de equilíbrio, é dada em termos de concentração e C e D, esses números aqui são os coeficientes estequiométricos, que são os números do balanceamento químico, tá? Observe que Kc é sempre no numerador os produtos e no denominador é reagente. Então não podemos esquecer disso. Outra coisa importante. Quando o Kc depende da reação, considerada, né? E depende da temperatura, só que não depende das concentrações iniciais do reagente. Por quê? No final, essas concentrações iniciais elas se alteram, né, no final do equilíbrio. A concentração de equilíbrio é tratada como um número puro, então assim, é constante, ela não tem unidades. Quando líquidos e sólidos são puros, não fazem parte da solução e não constam na expressão de equilíbrio, ou seja, na expressão de equilíbrio vai ser o estado aquoso, que é uma solução, ou gasoso. Não esqueçam disso, a gente vai ver isso. Vamos lá. Para escrever a expressão de equilíbrio, a gente tem que ter uma reação química. E vejam que ela está tudo no mesmo estado e é um estado homogêneo. Então, se tem uma única fase gasosa, ela entra na expressão de equilíbrio ou aquosa. Então, vamos escrever a expressão da seguinte forma. Representado pelo um Kc, a concentração do NH3 é representada no colchetes. Agora você tem que elevar os números referentes a coeficiente estequiométrico elevado ao quadrado. Se aqui tem 2, né? Então vamos pegar o nosso agora denominador. O N2 colchetes vezes o H2. E falta elevar ao cubo, justamente porque a gente tem o cubo aqui, que é o número 3. Aqui é como se tivesse o número 1, porque aqui tem o número 1 da expressão. De forma geral, a constante de equilíbrio é representada dessa forma. A, B, C, D minúsculos são os coeficientes estequiométricos do balanceamento. C, D, A e B são as concentrações em equilíbrio. Vamos fazer o exercício aqui para a gente treinar. Seguinte, ó. Vejam que temos uma única fase e temos coeficiente estequiométrico aqui e vamos escrever a expressão do K. Então, representando aqui, no nosso produto, o NOCl elevado ao quadrado, porque eu tenho o número 2 aqui, dividido no numerador aqui, NO elevado ao quadrado, vezes Cl2. Vamos nessa expressão da letra B. Lembrando que sólidos, eles são representados como 1, o valor 1. E a água líquida, ela não entra na expressão, tá? Que a água faz parte da solução. Então aqui vai ser 1 também. E aqui temos a fase aquosa e gasosa que pertence aos dois. Então vamos escrever na letra B aqui, ó. O K dessa equação aqui depende da concentração do ferro 2 dividido pela concentração do cobre 2+ em solução. Acabou por aí. Nessa expressão da letra C, veja que a gente não ficou com o nosso numerador, né? Então, se isso daqui é 1, então aqui vai ser 1, nosso numerador.
dividido pela concentração do CO2, que é uma fase gasosa, vezes CaOH2. Essa é a expressão do Kc. Ok? Então a gente tem aqui nossa expressão de equilíbrio. Então, se atentem às fases e treinem a expressão de equilíbrio para as reações químicas, ok? Até a próxima aula, gente.